rápido. Queridos amigos, muito boa noite para todos. Vamos sentando aí, acalmando um pouco nossos corações. Amigos, é sempre um prazer estarmos aqui, estarmos em família, né? Nossa família de Olindo. E vamos começar então lendo um livro, né? Caminho, Verdade e Vida, né? Uma página pelo Espírito Emmanuel. E vamos nos preparar então para a nossa prece, para a gente poder ouvir o nosso amigo Jean, que já está aqui para nos apresentar o estudo dele. Então, vamos nós, Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, para testemunhar. É a página de número 71. E vos acontecerá isto para testemunho. Jesus, em Lucas, capítulo 21, versículo 13. Naturalmente que o Mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidades, de testes de inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldade de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o Mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Vamos nós, amigos. Jesus querido, Jesus amado, é com alegria que lemos a página de abertura, onde já nos considera dignos de trabalhar contigo. Que alegria poder saber que há espaço na tua seara para todos nós, apesar de tu conheceres melhor que nós mesmos nossas inúmeras imperfeições. Por isso, Senhor, só podemos bendizer o teu nome e te agradecer pela oportunidade que nos dás de a cada dia estarmos mais próximos de ti. Envolva o nosso querido amigo Jean, que hoje traz a sua palavra, o seu estudo para os nossos corações. Que tu possas, Mestre Rabi, possas colocar nele as tuas palavras, aquelas que consolam, que acalentam e trazem ternura no nosso dia a dia. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre. Que assim seja. Amigos, Jean, por favor. Deixa eu desligar aqui. Testando. Tá aqui. Boa noite a todos. Alegria novamente estar aqui à frente como conversador da noite, né? E o maior desafio nosso, acredita, quando a Márcia manda mensagem e convida para a palestra escolher um tema, tá? Ainda mais um tema que traga alguma reflexão para o nosso dia a dia, que nos acrescente em nossa jornada, né?
sobre a luz da doutrina e sobre o nosso comportamento, sobre as nossas diretrizes no dia a dia da nossa vida. Estou um pouco rouco, ontem eu dei aula o dia todo, de 8h30 da manhã até 6h30 da tarde, mas eu vou chegar até o final da palestra. Então, nessa conversa nossa aí para escolher o tema, tem um copinho ali também, obrigado. Escolher o tema, né? Pensei muito nessa situação de hoje. Todos nós temos uma necessidade extrema de discutirmos tudo na internet. Eu digo que, há um tempo atrás, o brasileiro discutia muito de futebol. Apesar de eu, Jean, não gostar de futebol, adorar esporte, mas futebol não é minha área, as pessoas eram todos técnicos, né, os brasileiros. E hoje não. Hoje, a maioria de nós somos especialistas em tudo na internet. Nós conseguimos falar de psicologia, de direito, de medicina. É impressionante com os adventos. Estou fora da câmera? Obrigado. Com os adventos aí, né, da IA, uma série de coisas, como nós conseguimos discutir vários temas e nos colocamos como os doutores em relação a isso aí. Tá? E no dia a dia, esse doutorado aí por honoris causa, ele não acontece de forma tão simples, tá? Ainda mais no convívio com a família, quem tem filhos, né? A necessidade de dizer um sim, muitas vezes, achando que estamos agradando a todos e nem sempre é o processo natural. Pergunta inicial, né, para nossa reflexão seria: você já disse um sim querendo dizer um não, apenas para não desapontar alguém? Acredito que todos nós já passamos por isso e refletimos, e mesmo assim nós continuamos praticando isso a maioria das vezes, né? Dizer um sim naquela situação ali de ser maleáveis, flexíveis no nosso dia a dia com as pessoas que convivem conosco, né? Pense numa situação recente que você abriu mão da sua verdade para evitar conflitos, rejeição ou desapontamento. Essa sensação tem nome e ela mora entre a gentileza genuína e o medo disfarçado de bondade. Então, é nossa hora de fazer uma reflexão pessoal e honesta, realmente, se os nossos sims, né, são sempre necessários. Tá? E qual o peso do não, muitas vezes, nessa balança do equilíbrio do nosso dia a dia. E aí nós temos a velha frase, né, que todos nós agradamos, que nós pronunciamos: nem Jesus conseguiu agradar todos, porque nós, seres, né, crianças espirituais ainda, engateando em alguns processos, em algumas fases do nosso comportamento, por que nós temos que agradar a todos? Por que nós temos esse desgaste, tá, de o tempo todo dizer esse sim, o tempo todo tentar agradar todo mundo? Tá? Mesmo que isso nos traga algum mal, mesmo que isso nos traga desgastes. Tá? E esses desgastes vão se acumulando sempre nesse processo. Né? O ser mais amoroso, sábio e puro que pisou nessa terra foi rejeitado, caluniado e crucificado. E até ele não conquistou a aprovação unânime, por que carregamos o peso de tentar fazê-lo? Tá? Se o exemplo maior que nós tivemos aqui até hoje não conseguiu esse processo, por que eu tenho que me esforçar tanto para agradar? Por que eu tenho que esforçar tanto para ser unânime nesse processo? A busca pela unanimidade é uma ilusão, é uma armadilha. Ela nos afasta da autenticidade e nos prende a uma performance ininterrupta de agrado que nos esgota por dentro. A ilusão que podemos e devemos agradar a todos é o ponto de partida do sofrimento emocional e espiritual. E aí começamos os nossos questionamentos. Por que aí começa a comparação, né? Porque na minha escola eu acho que o filho dos outros se comporta tão bem, que é perfeito, e por que na minha casa eu não consigo o processo da mesma forma? Mas eu não conheço a intimidade de cada lar. Eu não conheço o processo que acontece fora do meu campo de visão. Então nós idealizamos processos na casa do próximo, na escola do próximo, e não acontece na minha. Mas eu não conheço esse processo verdadeiramente. Eu estou vendo alguma coisa temporariamente. É igual a internet. Se nós acessarmos hoje o Instagram, o Facebook, todo mundo é muito perfeito na internet. Tudo é muito bonito. Todas as famílias são perfeitas, né? Como diz lá, uma família de margarina perfeitinha lá. Mas é verdade? Tá? O que é posto ali? O que eu posto que realmente... Quais são as dores por trás daquelas imagens? Quais são as dores que cada um carrega? Aí são muitas, podem ter certeza.
mas nós queremos mostrar para o próximo, né, que estamos bem. Nos camuflamos atrás de uma imagem, nos camuflamos atrás de máscaras. E utilizamos essas máscaras em diversos momentos da nossa vida. Utilizamos isso no nosso processo de trabalho, muitas vezes, quando eu saio de casa irritado, aconteceu alguma coisa no meu trabalho, e eu tenho que colocar uma máscara, uma persona nova, para ir para a sociedade. Tá? Para eu vender, para eu trabalhar. E ao mesmo tempo essa persona hoje, né, se caracteriza por imagens belas, que eu estou passeando, que minha família está perfeita na internet, e nós não enxergamos. E isso faz com que outros comecem a pensar por que a vida dele não é tão perfeita quanto aqueles que nós imaginamos, como aqueles que nós vimos, tá, e assistimos no nosso dia a dia. Onde mora essa linha tênue? Entre a gentileza genuína e a necessidade compulsiva da aprovação, existe uma linha tênue. E aprender a identificá-la muda bastante aí o nosso processo. O que seria essa gentileza de virtude? Nós temos aqui a virtude, né, dessa gentileza, nasce a nossa liberdade interior. E a partir do momento que eu tenho uma prisão, tá, do medo e da insegurança do outro lado ali, que eu não consigo agradar a todos, eu perco essa minha liberdade, essa tranquilidade de me expressar, de falar para os outros e falar, não, na minha casa também tenho problemas. Eu tenho dificuldade em educar meus filhos porque tem um TDAH, tem um processo de TEA, ou simplesmente tem uma agitação dele mesmo, desse espírito, que eu me comprometi a estar sob a minha guarda. Então, quando eu perco essa liberdade interior, eu perco também essa forma suave de lidar com os problemas que nós temos. Não exige retribuição. Então, se eu tenho essa gentileza por gentileza, eu não necessito de que eu seja retribuído por isso. Mas a partir do momento que eu preciso agradar, porque eu acho que eu vou receber alguma coisa em troca ali, eu tenho uma barganha, eu estou ajudando pelo processo que eu acho que eu vou precisar ser ajudado em algum momento. Com certeza todos nós vamos precisar. Mas a partir do momento que eu coloco isso como uma ferramenta de validação do que eu faço, pode ser que venha a frustração. O outro não pensa como eu, o outro não age como eu ajo, ou como eu agiria em relação a isso aí. Gerar paz após a ação. Que coisa boa, né? Você poder fazer alguma coisa para alguém e sentir a felicidade de ter ajudado, de ter contribuído de alguma forma. Seja essa forma simples de um abraço, de um sorriso, de uma palavra amiga, de um acolhimento, ou seja de uma forma que eu possa ajudar fisicamente, materialmente. Tá? Isso é muito importante. Então, eu vou perder essa sensação de exaustão, de ressentimento, tá? Naquele processo da necessidade minha da minha prisão, da minha aprovação desse processo. Preservar a integridade, porque você está agindo realmente da forma que você é e não da forma que é imposta para a gente. Tá? Porque cada vez mais nos chega, né? Chega através do celular, de influências que gostamos de seguir, uma forma de comportamento que ele se torna uma regra mais ou menos na sociedade. E sem percebermos, muitas vezes, nós começamos a seguir padrões. E em algum momento a gente olha, será que eu sou assim mesmo? Ou será que eu me deixei influenciar nesse processo? O sacrifício pela própria verdade. Então você acaba sacrificando a sua verdade, a tua integridade, por seguir padrões. Porque todo mundo faz assim, eu tenho que ser assim, eu tenho que vestir aquela roupa assim, eu tenho que emagrecer assim, eu tenho que usar, né, agora o processo aí da caneta, que metade da população praticamente ou está usando ou quer usar uma canetinha ali para emagrecer. Tá? Então, assim, tem processos que vão acontecendo, as pessoas vão mergulhando nesse processo sem perceber. E nós acabamos muitas vezes mergulhando de cabeça e quando acordamos, a gente perdeu uma parte da nossa essência. Nós perdemos uma parte de nós mesmos por seguir padrões o tempo todo. A dor é o sinal mais claro. Quando ajudar dói e corrói, não é virtude, é uma prisão. Então, quando eu ajudo pelo simples processo de fazer uma barganha com Deus, que um dia eu vou precisar novamente, eu ajudo nessa reencarnação porque eu não quero nascer pobre na outra, eu não quero sofrer na outra. Já estou errando, já estou sendo equivocado quando eu já faço uma barganha antes. Eu estou ajudando porque eu não quero voltar de uma forma difícil no meu próximo
processo reencarnatório. Então já começo o processo errado. Eu já começo essa caminhada de uma forma equivocada. A virtude, a ação do nobre. Motivação livre. A ação parte do amor incondicional, sem esperar reconhecimento, elogio ou reciprocidade. Claro que é muito bom termos um afago no nosso coração, no nosso ego. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta que seu trabalho seja elogiado, seja apreciado? Quem não gosta que seu trabalho seja multiplicado de diversas formas? Mas isso tem que partir primeiramente do amor. Seu trabalho, eu preciso receber por isso. Não estou falando só do bem financeiro, mas receber em troca. Tá? Troca esta, que seja a melhora de um paciente, caso você seja um profissional de saúde, que seja o êxito do teu aluno em algum processo seletivo. Então, esse amor incondicional, o que nós temos que esperar primeiramente é ver o sucesso de todos envolvidos nesse processo. E quando eu faço com amor, o dinheiro passa a ser consequência de um trabalho que eu faço. Mas primeiramente o bem-estar de quem eu compartilhei, qualquer que seja o conhecimento ou qualquer que seja o cuidado, ele se torna mais importante, ele se torna mais gratificante. Independente do processo, quando ele vai acontecer nesse processo inicial ou no processo mais a longo prazo, mas ele vai chegar ao nosso alcance. Foco no outro. O centro da atenção é a real necessidade do próximo, não a própria imagem ou a sua própria aceitação. Então, assim, quando eu me proponho a qualquer processo que eu vou compartilhar o que eu sei, a minha experiência, o meu trabalho, tá? Esse processo é no outro. Se eu chego hoje aqui para falar, para conversar, primeiramente eu tive que mergulhar no estudo. Eu já aproveitei muito do processo. Eu sempre digo, por mais que eu tenha passado por diversos cursos e formações, o melhor processo é quando eu sento para estudar, para planejar novamente e rever tudo aquilo que eu sei, coisas que eu não sabia ainda, que eu passo a adquirir naquele momento para compartilhar com meus alunos, para compartilhar com meus pacientes. Então, a partir desse processo, tá, onde a minha necessidade é aprender, é mergulhar para que o próximo possa usufruir disso, isso se torna muito leve. Isso se torna tranquilo na nossa caminhada. Tá? Mas a partir do momento que eu não faço esse processo e começa a ser primeiramente uma cobrança do meu êxito, óbvio que nós temos uma competição conosco de fazer sempre melhor do que eu fiz anterior no processo. Mas quando eu passo a ter essa cobrança exacerbada, eu não consigo produzir, porque eu vou perdendo um pouco dessa tranquilidade, dessa paz interior que nós precisamos da nossa criação. Paz após a ação. Depois de ajudar genuinamente, o coração descansa. Não há cobranças, arrependimento ou vazio em relação a isso. Então, se eu fiz por amor, se eu me dediquei àquilo ali, se eu criei, se eu planejei, e por melhor que seja o planejamento, quem é ansioso sabe disso, você planeja e acha que vai sair perfeitamente, e a maioria dos nossos planejamentos, eles não vão acontecer, mas ele se torna necessário, tá? Para que nós possamos conduzir o nosso trabalho da melhor forma possível. Mas se você está na ansiedade o tempo todo lá na frente e no dia que sai um pouquinho do eixo ali, vem o desespero todo. Tá? Então, temos aquele processo das pessoas que vivem lá no passado, e esse passado só vai servir de exemplo, a gente não consegue resolvê-lo mais, ou se eu vivo lá no futuro e esqueço de plantar o presente. Então, esse processo do criar, do amor, ele é importante que seja feito no presente, né? Para que o processo futuro ele se torne mais tranquilo, mais leve, independente da resposta, né, do resultado que ele nos dá. A prisão do ego, a ação condicionada. Dependência de aprovação. Cada sim é dado para evitar a dor da rejeição, não por genuíno desejo de ajudar. Semana eu estava conversando com minha esposa alguma coisa, ela chegou do plantão do hospital, eu estava saindo do trabalho também, fomos pegar as crianças na casa da avó e estavam conversando sobre a questão da exaustão, principalmente das mães hoje em dia.
Tá? As mães têm uma exaustão, tem que ser muito perfeita. Existe uma cobrança muito grande das crianças, porque vê na televisão que tem que ser daquele jeito, que as crianças em outro país, em outro lugar, funcionam de alguma forma. E minha esposa falando, já vem a exaustão do trabalho, ainda junto a exaustão da autocobrança. Tá? Daquela cobrança que toda mãe tem, acredito muito maior que nós pais, tá? Aquela cobrança de cuidar, de ser perfeita. E mesmo assim, quando sai alguma coisa, vou deixar na casa da amiguinha, será que vai se comportar da forma que nós educamos? Será como é que foi o comportamento, o questionamento? Tá? E a cobrança, que é genuína, de cada mãe principalmente, tá? Nesse processo isso leva um alto desgaste, tá? Leva um peso, muitas vezes, nessa caminhada. Cada sim é dado para evitar a dor da rejeição, não por genuíno desejo de ajudar. Foco em si mesmo. A preocupação central é a própria imagem. O que vão pensar de mim se eu negar. Aí entra uma briga interna, né? E quando o nosso corpo e nossa mente ele briga por algum processo, que eu tenho que ir para a academia todo dia, é importante fazer uma atividade física, mas eu não consegui hoje, e será como é que eu vou ficar? Se eu tenho que fazer determinada coisa, eu não consegui completar minha tarefa essa semana, como é que eu vou fazer semana que vem? E existe realmente a preocupação central, tá? Daquelas pessoas que têm uma necessidade constante da autoafirmação, tá? De mostrar no teu grupo, tá? No seu núcleo familiar, está sempre bem. E muitas vezes nós não percebemos um suicídio ao nosso lado, porque as pessoas colocam novamente uma máscara, uma persona, e nós também na nossa correria diária, tá? No nosso mergulho em ter que cumprir diversas tarefas, né? Em adquirir diversas informações ao mesmo tempo, e 90% dessas informações não vão servir para nada no nosso dia a dia. Nós mergulhamos nisso aí e começamos essa briga, né? O que vão pensar de mim se eu negar ou se eu falhar? E quem aqui é perfeito? Quem aqui traz essa perfeição que não pode falhar? Nós buscamos essa perfeição e nós cobramos dos outros uma perfeição. Estou fora da gravação? Essa negação, né? Que nós temos essa necessidade de sermos o tempo todo aprovados. Tá? Então essa preocupação constante da imagem, o que eu vou comer, vou deixar de fazer alguma coisa que eu gosto, eu tenho que ir na academia todos os dias, que eu tenho que seguir o padrão dos outros, né? Isso se torna extremamente difícil e pesado. A exaustão e o ressentimento. Deixa eu pegar minha água. E todo esse processo da dependência da aprovação, do foco em si mesmo, tá? Dessa preocupação excessiva, vai levar a uma exaustão e um ressentimento. O acúmulo de sims não escolhidos gera cansaço, mágoa silenciosa e sensação de vazio. E como eu disse agora há pouco, muitas vezes a sensação de vazio nosso é o que nos vai levar a alguma doença, vai levar a um processo de pensamento, muitas vezes suicida em algumas pessoas. Existe um oco, literalmente, sensação de vazio. E você faz diversas funções ao mesmo tempo, você executa. É como aquele computador que você abriu várias abas, sua cabeça está cheia de abas ali, cheia de reflexões, cheia de pensamentos, cheia de cobranças do seu núcleo, mas você chega no final do dia, você está exausto, você está vazio, você não sabe. Parece que você não fez nada, você não produziu nada, e você fez muitas coisas. Esse acúmulo de muitas coisas e muitas cobranças ao mesmo dia leva a essa exaustão nossa, esse ressentimento, esse cansaço. E quando você chega à noite para dormir, você não consegue. Por mais cansado que seu corpo esteja, você não consegue. Agora há pouco eu falei sobre esse conflito do corpo e da mente. Aí acontece várias fases da nossa vida. Um processo, por exemplo, que acontece no nosso processo de envelhecimento. O envelhecimento é um processo fisiológico e natural e irreversível. Mas só nós envelhecemos a partir do momento que nós passamos por algumas fases mais jovens, que alguns ficam pelo caminho, infelizmente. Todos nós envelhecemos passando por pessoas que amamos que ficou pelo caminho. E quando você envelhece, você não aceita que teu corpo envelheceu, muitas vezes você quer desafiar as leis da vida. Você quer subir no banquinho que você comprou na casa e vídeo
que é muito frágil para pegar coisas na estante, aí daqui a pouco você cai. Você quer lavar um chão e colocar um banco ali para aprontar e daqui a pouco escorrega, vem uma fratura. A não aceitação que teu corpo envelheceu e que nossos reflexos diminuíram é um conflito. E quem perde com isso? Nosso corpo. Mas é um conflito da mente e do corpo. E nós perdemos muitas vezes relação. Eu brinco muito, quando você tem crianças em casa, você tem que tirar tudo que foi embaixo das pias, dos armários e coloca para cima. Quando nós começamos a ficar idosos, vemos envelhecendo, tem que tirar tudo de cima e colocar para baixo, porque você vai ter uma atração fatal em subir na mesa, e subir em algum lugar para trocar uma lâmpada e fazer alguma arte, e vai dar problema. O ego não é um vilão, ele é protetor, mas quando nos aprisiona, precisa ser compreendido e transformado em compaixão. Assim como o medo também é uma ferramenta nossa de proteção. Se não tivéssemos medo, que é uma trava fisiológica, uma trava natural, a gente ia fazer tanta coisa. Nós já fazemos algumas coisas tão equivocadas. Imagina se esse medo, se esse ego, tá, que nos protege de certa forma, que nos avisa, que nos dá sinais, né, ele não fosse compreendido. Por que criamos essa prisão? As raízes padrão são profundas e geralmente se formam na infância. Compreender a origem é o primeiro passo para a cura. Mas a partir do momento que eu não aceito que eu tenho padrões que eu carrego da minha infância, da minha família, eu não vou procurar tratamento também. Eu não vou procurar ajuda terapêutica. Eu não vou procurar mudança daqueles hábitos. E são coisas simples que nós percebemos no nosso dia a dia. Tem hábitos que nós trazemos porque nossos pais fizeram daquela forma. E são hábitos bons e hábitos ruins. E quando a gente busca lá atrás essa reflexão, tá? Muitas vezes nós identificamos esse padrão, mas nós não achamos que aquilo ali é um problema na minha existência. Hábitos simples. Tá? Eu brinco assim, por exemplo, eu não bebo refrigerante, nunca tive hábito de comer sobremesa. Mas na casa dos meus pais também a gente nunca teve isso. É um padrão que eu carrego até hoje. E assim também carregamos em outros processos, tá? De comportamento, de repente que nós identificamos os nossos pais, que para eles era legal naquela época, que não é agora, e nós não conseguimos mudar esses padrões. Tá? E quando a gente vê nossos pais, nos incomoda, mas nós não percebemos ainda, ou nos nossos pais, ou alguém que convivia na nossa infância lá. Então assim, incomoda no outro, mas nós não percebemos que esse hábito está em nós. E, geralmente eu brinco que as pessoas que mais incomodam a gente em determinado comportamento é porque é um reflexo nosso. Quando a gente enxerga no outro um processo que nós temos, um hábito que nós temos, mas você acha que não, que o outro tem um problema. Você não percebe que você faz muito idêntico àquele processo também. Medo do abandono. Aprendemos que ser amado exige agradar. O não se tornou sinônimo de perder afeto. Então, muitas vezes a nossa balança lá dizer o sim ou dizer o não, tá? O medo da solidão, a carência que nos envolve hoje. Muitas vezes você está numa casa com 10 pessoas e cada um num quarto se comunicando através do celular. Os professores aí, muitas vezes na escola, as crianças hoje teve proibição, né? Mas tem um tempo atrás que não tinha proibição de celulares nas escolas. As crianças estavam um em cada canto, na hora do intervalo, se comunicando, se jogando por celular, mas não tinha a comunicação que nós tínhamos no nosso processo de infância. Então hoje nós temos muitas pessoas ao nosso lado e nós convivemos com a solidão, a falta de convívio, a falta do toque. E esse medo se exacerba a partir do momento que eu não consigo dizer um não para alguém. Eu tenho que dizer sim o tempo todo. A insegurança, a baixa autoestima gera a crença de que só temos valor quando somos úteis ao outro. Mas se nós mudamos esse processo, né? O que seria ser útil ao outro? É servir? Sem questionar? O tempo todo? Será que nós estamos sendo justos com nossos filhos a partir do momento que nós servimos eles o tempo todo? Estão sentados no sofá, no seu computador, jogando o tempo todo. Mãe, pai, tia, traz isso aqui para eu comer. Porque está com preguiça de levantar ali. E a mãe e o pai têm que agradar o tempo todo. Será que a educação nós realmente deveríamos colocar ou exemplificar para eles?
Ah, não, mas daqui a pouco meu filho está indo para a faculdade, eu vou me afastar do meu filho, vai dar lá síndrome do ninho vazio, então tem que fazer o máximo para ele enquanto ele está em casa. Será que é uma desculpa? Ou se é realmente a necessidade ali de ser aquela mãe, aquele pai que vai fazer aquilo o tempo todo? Crenças distorcidas. Ser útil é minha razão de existir. Uma crença nobre, corrompida pela compulsão. Possivelmente, muitos de nós já falamos isso algumas vezes, né? Ser útil é minha razão de existir. Estou sendo útil. Né? Mas essa utilidade está sendo só para o próximo, só para quem se aproveita dessa exploração muitas vezes. Nós temos isso, né? Ambiente de trabalho, ambiente do lar, muitas vezes. Né? Eu criei essa frase na minha cabeça, eu uso como um mantra todos os dias, que é muito importante ser útil para o próximo. E o meu compromisso comigo, meu compromisso com o que está comigo por empréstimo, essa vestimenta. Em cuidar para você poder ser útil realmente para os outros. Eu canso de me deparar com pessoas que não têm condições de saúde em muitos momentos, mas ela faz questão de cuidar do outro. Eu brinco muito quando eu visito algum idoso para fazer acamado, alguma coisa, para fazer alguma avaliação. Eu vejo muitas vezes o companheiro ou a companheira daquele idoso ali, e ela 24 horas por dia, 7 dias por semana, 305 dias por ano está ali. Mas é importantíssimo quem cuida ser cuidado. Porque eu já vi várias vezes aquele que estava acamado numa situação muito complexa, ficou aí e quem cuidava partiu para o plano espiritual. Tá? Então nós temos um comprometimento com as pessoas que estão conosco, mas nós temos um comprometimento conosco primeiro. Precisamos estarmos em boas condições para servir o próximo, para servir a quem precisa. Do ponto de vista terapêutico, esses padrões são aprendidos e, portanto, podem ser desaprendidos, né, com acompanhamento e reforma íntima. Então, quando eu identifico alguma coisa que não está sendo legal, está me consumindo, é importante que eu repense. É importante que eu refaça essa caminhada. Ou pelo menos experimente sair um pouquinho dali, tá, da nossa caverna de Platão, para que eu perceba que existem outras possibilidades ao longo dessa jornada. Uma visão da Joana, né? Buscar aprovação externa é uma forma de fugir de si mesmo. Cada máscara que colocamos é uma mentira que contamos a nossa própria alma. Aí vem as nossas personas. As máscaras que nós colocamos para sobrevivermos à sociedade. Ou a sobrevivermos a nós mesmos. Quando nós não queremos nos enxergar da forma que realmente nós somos. Muitas vezes, intimamente, né, no nosso comportamento, quem é mais próximo, conhece um Jean. Vocês conhecem o Jean, de repente, no público, mas só quem está debaixo do mesmo teto, minha esposa, as filhas, que vão saber realmente teu comportamento. As pessoas que convivem mais tempo com você. Mas muitas vezes essa necessidade, né, da aprovação externa vai fazer com que nós criamos, tá, colocamos uma persona nova ali. E essa persona, uma hora, ela cai. Mais uma vez eu volto a falar do nosso processo, né, do nosso envelhecimento. Realmente algumas patologias, elas causam algumas alterações comportamentais, mas a maioria das vezes, simplesmente as máscaras vão caindo no nosso processo de envelhecimento. Porque nós colocamos na nossa cabeça que nós não precisamos mais prestar tantas contas à sociedade. Nós podemos ser mais autênticos. Na verdade, buscamos nossa essência novamente. Uma essência que muitas vezes foi embotada, foi apagada, porque eu precisava sobreviver a essa sociedade, que eu precisava realmente ser aquela pessoa caracterizada naquela fase da minha vida. A mentora espiritual do nosso querido Divaldo Franco nos ensina ainda, né, que a necessidade de aprovação revela um vazio interior. Um não encontro consigo mesmo. As máscaras sociais, por mais bem construídas que sejam, não preenchem esse vazio, apenas aprofundam esse vazio, porque você começa a se distanciar cada vez mais de quem você é. E muitas vezes, quando você acorda em busca do seu verdadeiro eu interior, ele está tão distante, ele é tão desconhecido, que é como se nós fizéssemos um transplante de face e nos olhássemos no espelho.
E aos 80 anos você não se reconhece. Você não reconhece aquela face que você está enxergando no espelho. Ela esteve sempre conosco, mas nós passamos a não enxergá-la, porque foi ignorada durante um bom processo, por muitos anos. O preço no corpo físico, a somatização desse processo todo. Ansiedade crônica. Preocupação constante com o que os outros pensam mantém o sistema nervoso em alerta permanente. Tá? Imagina o nosso cachorro lá super agitado no quintal, que está o tempo todo, ele passa um carro na rua, passa um outro bicho na rua, qualquer coisa está o tempo todo latindo, está o tempo todo estressado. Ele se estressa e estressa o próprio dono. Né? Imagina o nosso sistema nervoso o tempo todo em alerta. Tudo é motivo de ansiedade. Tudo tem que ser para ontem. Eu tenho que fazer isso de qualquer maneira, não vai dar tempo. E essa questão de viver tão lá na frente, esquecemos de viver o nosso presente. Esquecemos de observar realmente o que é importante. Não percebemos muitas vezes a passagem de outras pessoas pela nossa existência. As oportunidades que nos chegam, porque a nossa ansiedade se torna crônica. E com isso vem medicações. Dificilmente no grupo de 10 pessoas hoje não tem pelo menos de 4 a 6 pessoas que não usam algum remédio controlado. Tá? Alguma substância que seja para ansiedade, ou para o sono, ou para acalmar. Praticamente impossível nesse grupo aí, em torno de 50% das pessoas, principalmente as pessoas acima de 40 anos, menos também, mas principalmente acima dos 40 anos aí, que está no meio do trabalho, no meio da carreira ainda, e não está usando alguma coisa para controlar essa ansiedade. E muitas vezes esquecemos que essa ansiedade ela pode ser controlada por coisas saudáveis, com atividade física, com concentração, com atividade na natureza, enfim, outras coisas. Mas procuramos o que é mais fácil. É mais fácil tomar um comprimido para dormir do que tentar fazer uma meditação, uma respiração. Eu vou buscar o que é mais fácil. E muitas vezes esse mais fácil, ele não dá conta e nós buscamos um outro e outro. Quando nós percebemos, nós temos uma relação lá de 10, 15 medicamentos, e temos um omeprazol, alguma coisa para o nosso estômago ali, que ele já não está aguentando. Aí vai gerar uma ansiedade, que eu tenho que procurar um próximo remédio, porque aquele não dá conta do trabalho, e meu corpo sofre com isso, minha mente. Burnout. Tá? Hoje muita gente, jovens aí, tem esgotamento do físico e do mental. E leva muita gente ao hospital, a internações e até a morte. É um desgaste tão severo, uma neurastenia, digamos assim, um cansaço tão extremo, que a pessoa passa a não conseguir pensar. Ele não consegue raciocinar. O corpo dele já não consegue absorver os comandos que a mente dá. O esgotamento atende todos sem atender, levar ao colapso físico e mental. E aí vem as dores. E essas dores não são da alma, são dores que já passaram da alma e vão se manifestar no nosso corpo físico. Ela vai sair do campo emocional e vai se instalar no meu corpo físico. Fibromialgias, dores que percorrem o nosso corpo, dos pés à cabeça, não se fixa em lugar nenhum. Eu brinco, com 20 e poucos anos de formado, até os 18 anos atrás, eu nunca tinha pegado um homem com fibromialgia na minha trajetória. E olha que eu atendo bastante gente. Nos últimos anos para cá, já tive 5 pacientes masculinos com fibromialgia, que era uma doença, uma patologia caracterizada praticamente por mulheres. E assim, como vocês mulheres, dificilmente de pegar pacientes cardiopatas femininas. Hoje em dia praticamente é 50-50, 50% de mulheres infartando como nós homens. Por excesso de trabalho, por excesso de cobranças, por assumir papéis a mais do que deveria assumir. Enxaquecas, né? Terríveis, que levam a medicamentos cada vez mais pesados, controles por neurologistas. Tensão muscular, câimbras, torcicolos, corpos que se definham, atrofiam. Já peguei pessoas extremamente atrofiadas e não tinha uma causa física aparente. Mas o excesso de cobrança, o excesso de estresse levou àquele processo. Quando o nosso corpo
a nossa alma vibra no nosso corpo. A gente não consegue consertar. Seja o nosso processo da espiritualidade, estar na casa espírita ou qualquer outra casa que eu frequente, buscar trabalhar a minha espiritualidade, trabalhar esse processo, com certeza o nosso corpo vai absorver e vai sofrer. Esses sintomas percebe dia a dia, os colegas de área de saúde aí presentes também vão perceber isso. O preço espiritual. Quando nós sofremos, nós abrimos as nossas portas, as nossas comportas e vibramos em frequências, tá? Que são permissíveis que outros espíritos dessa mesma frequência possa ser vampirizada a nossa energia. Possamos ser consumidos. Brechas vibratórias, ressentimento acumulado, a mentira velada, a submissão forçada criam fissuras no perispírito, tornando-se vulnerável a influências negativas. O vampirismo energético, quem vive para agradar, torna-se alvo fácil de pessoas que se aproveitam da boa vontade alheia, drenando energia vital e bloqueando o processo espiritual. Não é porque estamos ajudando, é o desequilíbrio. É o exagero em um campo só. É a falta de cuidado conosco que vai abrir essas brechas. A lei da afinidade. Atraímos o que vibramos. O medo constante e a submissão atraem relacionamentos desequilibrados. A vulnerabilidade espiritual não é punição, é convite à reforma, mas precisa ser reconhecida. E eu falei isso no começo da minha fala. Eu só reconhecer é o primeiro passo. Cuidar do que eu identifiquei em mim é o passo seguinte e importante para esse equilíbrio. Nosso modelo e guia, né? Jesus Cristo. Livro dos Espíritos, questões 625. Quem é o homem que mais se aproxima da perfeição? Cristo. O Livro dos Espíritos, na questão 625, aponta Jesus como o guia perfeito da humanidade, não para adoração cega, mas para aprendizado prático. Ele não foi bonzinho, né, digamos assim, foi verdadeiro. Somente nas horas que ele mais necessitava a liderança. Exercer sua liderança, ele tinha que ser firme. E essa firmeza fez com que ele tivesse êxito na sua caminhada, no processo de chefiar homens rudimentares naquela época, pescadores, tá? Ele conseguiu fazer isso e conseguiu transformar esses espíritos ali em grandes líderes, em exemplos que seguimos até hoje. O Jesus que não agradava. Jesus amou com firmeza. E o amor firme às vezes incomoda. Vejamos como ele exerceu o não com maestria. Os vendilhões do templo, não silenciou diante da exploração religiosa, agiu com justiça, mesmo provocando ira naquele momento. Ele não poderia deixar aquele monte de vendedores, né, fazendo aquela algazarra, ele foi firme naquele momento. Com certeza, ele mexeu com o grupo que estava ali, mas ele tinha que ser verdadeiro, tinha que seguir o que ele pregava. Denunciou a hipocrisia dos fariseus, sepulcros caiados, palavras duras, mas necessárias para despertar consciências. Não foi detido pelo apego familiar, mas ampliou. Isso é uma questão que leva a diversas discussões, né, em relação ao comportamento de Jesus. Mas, na verdade, o que Jesus faz? Ele amplia muito mais o sentido de família. Ele não deixa o sentido de família só o núcleo familiar, do pai, da mãe. Ali, ele estende o processo de família a uma família universal, que todos somos. Tá? Mesmo nós não nos identificamos com alguns irmãos ainda, com algumas dificuldades. Tá? Mas somos uma família universal e Jesus faz isso, né? Ele estende a mão para os seus discípulos e diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Ele amplia todo esse processo, literalmente já faz globalização familiar naquele processo ali. O amor firme não é falta de amor,
É o amor em sua forma mais elevada e transformadora. Eu trouxe um videozinho curto para vocês aqui. Esse vídeo, não sei se todo mundo assistiu, mas de um filme chamado Todo Poderoso. Nós temos o Jim Carrey e o Morgan Freeman. E vocês vão lembrar, quem já assistiu. Acho que tem que apertar aí. A questão dos sims. Então, todas as orações chegam para ele, quer transformar tudo em arquivo, naquele momento. Não dá conta. Sobrou pro cachorro. São poucas orações que nós fazemos, falando com pedidos no nosso dia a dia, né? Mais de 1,5 milhão de orações chegou para ele ali. Como é que se resolve agora 1,5 milhão de orações numa manhã? Acabando já. Problema resolvido facilmente, né? Ele estava no papel de Deus. O caos no mundo. Ok. Só para ilustrar um pouco, o Jim Carrey, naquele momento ali, ele recebe o papel do Morgan Freeman, que representa Deus, ele se torna Deus por um dia. Tá? Percebendo a dificuldade do pai, né? Que recebe milhares de orações nossas, e muitas vezes com pedido, aí nunca com agradecimento. Tá? Geralmente tem a tendência maior em pedir do que agradecer. Ele resolve de uma reflexão para a gente quando a gente diz sim para tudo. A gente resolve tudo com sim, que seria mais agradável. E o mundo se transforma num caos. E qual é o nosso mundo? Tá? Qual o mundo que eu estou dizendo sim para tudo? É meu mundo interior? Se é meu mundo familiar? Se é meu mundo de trabalho? Se é meu grupo que eu quero agradar? Quais os sims que eu estou dizendo o tempo todo? O não que edifica. Dizer não é um ato de amor. É um ato de amor profundo.
Quando dizemos não com integridade, estamos honrando a nossa verdade, respeitando o que Deus plantou em nós como individualidade e missão, distinguindo a necessidade do desejo. Nem tudo que o outro quer é o que o outro precisa. O amor serve. Imagine dizer sim para tudo que nossas crianças pedem. Vai começar a Copa do Mundo agora, as crianças lá em casa já parecem um tal do álbum. Eu falei assim, cara, as duas últimas vezes que vocês fizeram um álbum, não completaram, gastaram dinheiro pra caramba e ficaram lá. Já pediram pra avó? É complexo, né? Então já começa algumas coisas e nem sempre esse sim realmente se torna necessário. Mas o não sim, ele precisa ser dito. Criando espaço para o crescimento. O não, dito com amor, pode ser a semente de uma grande transformação no outro. Então, é importantíssimo. Aquela criança, ou nós crianças ainda, recebemos sim para tudo, no dia que você recebe ou não, né? Ou no dia que o tempo todo você foi agraciado, sempre você fez alguma coisa que era sua obrigação. Tá? Sempre foi sim, sim, sim. No dia que ele recebe ou não, ele acha que o mundo acabou. Aí nós convivemos muito isso hoje. Professores em sala de aula, os pais, que as crianças elas acham que tem que ser tudo muito lúdico. Tudo tem que ser muito divertido. E para passar por processos, você precisa estudar, você precisa comprovar capacidades. Não estou falando da forma de avaliar, mas nós precisamos passar por avaliações realmente para comprovar que nós aprendermos alguma coisa. E assim a nossa vida, a nossa existência. Nós estamos passando por provas constantes. Será que estamos sendo aprovados? Ou será que nós estamos buscando, como as crianças, normalmente hoje, uma coisa lúdica? Aprender tem que ser lúdico o tempo todo. É agradável da melhor forma possível. Mas as avaliações, seja ela em qualquer campo, elas não são fáceis. Porque senão realmente a gente não consegue comprovar esse processo. Caridade real vs a caridade de fachada. Caridade real tem limites saudáveis. Fala a verdade com amor. Promove o crescimento do outro. Nasce do discernimento. Sustenta-se no longo prazo. Ela se torna realmente, se eu vou fazer minha caridade real, a gente consegue mantê-la. Porque eu estou fazendo com amor. Não estou fazendo só para aparecer em determinado processo. Eu estou fazendo só para fazer barganha com Deus em dezembro. Que nós precisamos auxiliar, seja escolhendo Pimentel em algum lugar. As pessoas ficam esperando que é para fazer barganha com Deus, que ela vai doar a cesta dela, doar a bolsa dela ali. Ela vai procurar, muitas vezes você nem precisa procurar, mas alguns aparecem, né, de algum lugar. Então isso não é sustentável. Isso é só um processo. Diferente daquele que sacrifica, dá do seu tempo e realmente se dedica a ir ao sábado ajudar em qualquer instituição, seja lá no Pimentel, seja em outro lugar que ele possa ajudar, seja na visita ao asilo. Caridade fachada, não contraria para não se desagradar. Elogia mesmo que esse seja nocivo. Mantém o outro na zona de conforto dele. Né? Então, o sim que ele dá é ruim para quem está dando e é ruim por manter o outro numa situação que não é boa. Nasce do medo ou da vaidade, do medo da solidão ou simplesmente em receber em troca esse sim, gera dependência e fraqueza. A omissão também pode ser uma forma de negligência espiritual. Silenciar a verdade por comodidade não é bondade, é uma cumplicidade. Então, quando nós tentamos nos agradar e agradar o outro, mesmo sabendo que aquela situação não vai sustentar para o resto da vida, não vai sustentar em um determinado momento, é só temporária, estamos cometendo aí a nossa negligência. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece a ti mesmo. Esta máxima socrática ganha profundidade espírita na questão 919 do Livro dos Espíritos. O autoconhecimento não é exercício intelectual, é um imperativo espiritual. Como posso saber se estou agindo por amor ou por medo, se nunca paro para me examinar honestamente? Então, se eu fico só no campo superficial, achando que eu estou fazendo, tá bacana, as pessoas estão elogiando, está muito bacana o trabalho que você faz, e não parto para uma reflexão profunda, por momentos de silêncio interior. E muitas vezes nós nos colocamos em nosso ambiente, nossa casa, nosso quarto, nossa poltrona,
Existe um silêncio físico e meu silêncio mental. E minha cabeça que não consegue parar um segundo. Eu, espírito, não consigo avaliar o meu comportamento. O exame de consciência diário é uma ferramenta poderosa de libertação. Pergunte-se, hoje eu disse sim porque quis ou porque eu temi dizer não, desagradar o outro e não ser compreendido? O risco da estagnação é um retrocesso. Anular-se não é evoluir. A espiritualidade não pede que nos tornemos sombras dos outros. Quando nos apagamos continuamente para agradar, não estamos sendo humildes. Estamos sendo omissos com a nossa própria evolução. Estagnação moral que nunca erra porque nunca decide, nunca aprende. A passividade não é virtude. E colhemos o que os outros escolhem para a gente. Karma da omissão. Somos responsáveis não só pelo que fazemos, mas pelo que nós deixamos de fazer por medo da opinião alheia. Dívida com o próprio espírito. Cada potencial não desenvolvido, cada omissão evitada por medo de desagradar é um débito espiritual acumulado para o próximo processo. Individualidade versus individualismo. A doutrina espírita faz uma distinção essencial que muitos confundem. Individualidade. O sabor único que cada espírito carrega, seus dons, missão, história e perspectiva insubstituíveis. Preserva a individualidade. É honrar o projeto divino em você. Individualismo, o fechamento em si mesmo. O egoísmo que ignora o outro. Usa a autenticidade como desculpa para a indiferença ao bem coletivo. Ser autêntico não é ser egocêntrico, é florescer sendo você mesmo, em serviço de todo. Cada espírito é um instrumento único na orquestra divina. Anulá-lo é empobrecer essa sinfonia. Aí nós vamos buscar, analisando nosso trabalho aí, o equilíbrio na lei do amor, tá? Que é a lei de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, nos convida ao amor com sabedoria, não com servilidade. O amor verdadeiro exige equilíbrio entre cuidar do outro e cuidar de si. Eu citei isso hoje, né, falando sobre os idosos aqui. O amor ao próximo, cuidar com genuinidade. Amor à verdade, dizer e agir com integridade. Zelar pela saúde física e espiritual. Evitar, né, palavra feia ali, mas um capacho emocional, não é egoísmo. É higiene espiritual necessária para continuar servindo com qualidade. Estou encerrando por aqui, está em cima da hora ali. Agradeço mais uma vez a oportunidade que possamos levar essas reflexões para o nosso dia a dia. Dos sims que realmente precisamos dar e dos não tão necessários. Obrigado, Jean, pelo estudo e pelas reflexões. Né? A gente uma vez estudou na GET, né? Eu vi Raquel, onde está Raquel? Raquel. Vi Raquel, uma vez a gente estudou ali na Jornada de Todos os Espíritas de Teresópolis, né? Esse tema da assertividade, né? Que o Jean trouxe hoje. É o seja o vosso dizer sim, sim, não, não, né? Jesus coloca assim pra gente. E é uma coisa interessante, porque até hoje eu fico pensando assim, né? Por que Jesus falou? Porque a gente vê algumas frases assim que a gente já escutou tantas vezes que a gente acha razoável. Mas por que será que Jesus falou sim, sim 2 vezes e não, não 2 vezes? Para pensar isso, às vezes eu fico nas minhas loucuras, assim, fico pensando nesse negócio assim. Ele não falou sim, não, não, não. Então, pequeno detalhe também. Também não falou sim, 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 não. Então parece, né, que como Jesus quisesse dar para a gente também, que a vida é um certo equilíbrio nas coisas, né? Acho que foi o que o Jean trouxe para a gente de reflexão, né? Quando a gente só dá sim, né, no nosso processo educacional, a gente cria monstros e todos nós sabemos disso e amargamos isso logo, logo, né? Mas quando a gente também só diz não, a gente também
cria rebeldes, às vezes suicidas, e que também amargamos isso depois, né? Então, como é que a gente busca esse equilíbrio, né? Por isso que eu acho que Jesus é fantástico, né? Jesus, na sua sabedoria, olha assim e vai dizer, amigo, cuidado com sim, sim, mas não, não. Quer dizer, como é que você consegue ser assertivo com amor, né? Como é que você consegue se dirigir às pessoas dizendo não e sem a pessoa ficar chateada contigo, a pessoa vendo em você alguém que quer ajudar, né? E ao mesmo tempo que você também não diz só não, né? Diz, como é que você equilibra isso? Sem resposta não, mas quando a Raquel entrar aqui, vocês perguntam para ela, porque ela fez o estudo também, então ela deve saber essa resposta aqui. Quando ela entrar, ela pode perguntar para ela, Raquel, o pessoal aqui pediu. Se ela não souber, ela faz uma palestra aqui depois dessa do Jean, aí já vai aprofundar aqui no tema aqui conosco. Amigos, vamos nós então, só para a gente brincar com essas reflexões aí que o Jean trouxe, né, muito sérias para todos nós. Vamos aos avisos, né? Marcinho passou aí 2 avisos. Um é com relação ao estudo do livro Amanhecer de uma Nova Era, né? Que ocorre às terças-feiras, das 20 às 21 horas, né? Então já tem um grupo, já está funcionando, aqueles que desejarem participar, né? É um livro do Divaldo Franco, né? Do espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? Amanhecer de uma Nova Era. Aqueles que desejarem participar, basta nos procurar aí para a gente ver. E outro aviso da Associação Médica Espírita de Teresópolis, né, como sempre, nós vamos ter no dia 24 de maio, portanto, né, uma palestra da doutora Luzia Matias, médica ginecologista e obstetra. A palestra é o exercício da espiritualidade na prática médica no dia a dia, né? Esse é um evento sempre transmitido pelo Facebook ou pelo YouTube da AME Teresópolis. Acho que é só isso, né, Vacinho? Então tá. Então, aproveitando, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Olha que eu olho assim rápido, mas eu sempre me engano aqui, mas dessa vez com certeza não temos aí. Então, amigos, muito obrigado aí, Jean, mais uma vez, muito obrigado aí pelo estudo. Nós vamos, então, encerrar essa primeira parte com a prece de agradecimento e passar para o trabalho de passe, sempre lembrando que o trabalho de passe não é obrigatório, mas aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem que nós chamaremos, então, né? Hoje nós temos aqui a Chalub. Da Chalub. Então, vamos aqui fazer a nossa prece, por favor. O pessoal fica assim muito tempo sem vir. Rosânia, eu quase chamei você. O pessoal fica muito tempo, eu fico com saudade, aí quando vem saudade, prece. Aí é frenia. Vamos lá, amiga. Boa noite, amigos. Vamos fechar nossos olhos, concentrar em nossos corações, nossas almas, para que possamos levar conosco para os nossos lares, para as nossas vidas, as reflexões trazidas pelo Jean. Possamos aplicar no dia a dia, no nosso convívio próximo, seja profissional, social, familiar, espalhando não a palavra vazia que lemos, mas a palavra através das nossas ações. Que o nosso falar seja coerente com o nosso agir, que possamos refletir sobre as nossas inseguranças, sobre as nossas atitudes, acolhendo essa doutrina maravilhosa que nos ampara e nos enche de ferramentas para o nosso crescimento. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por aqui estarmos todos juntos, unidos, aprendendo, crescendo. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser.